Olá a todos, muito boa noite. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro semanal. Hoje, terça-feira, dia 27 de maio, início de noite, né? Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs. Convido os irmãos para a gente aproveitar essa boa vibração do quadrante das 18 horas para fazermos a prece da Ave Maria. Agradecendo a Mãe Santíssima, a Nossa Senhora por mais esse dia, pelas oportunidades, pelos desafios, pelas alegrias, pelas dúvidas, pelas dores. Que nós possamos entender que cada um desses desafios, cada uma dessas situações, elas são em prol do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento nessa jornada encarnatória que aqui estamos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, Mãe, agora e na hora de nossa morte, e por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Sejam todos bem-vindos. Na semana passada, no nosso estudo, com a graça de Deus, nós conseguimos terminar, né, o estudo do livro A Caminho da Luz, assim como já concluímos também caminhando com os ciganos espirituais, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, entre outros, graças a Deus. Em breve teremos também um novo livro, conhecido por muitos, pautado muito na segurança mediúnica, na segurança energética, na nossa segurança, como um todo, né? Acredito que este novo livro nós iniciaremos na semana que vem. Hoje eu estou trazendo um vídeo diferente, com um livro diferente, um livro que já vendeu mais de 350 mil exemplares, e fala bastante de reforma íntima, é o chamado Renovando Atitudes. Esse livro aqui, pessoal, ó, Renovando Atitudes. Pelo Espírito Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Estou abrindo uma página aqui interessante que fala sobre, o título fala sobre extensão da alma. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas falhas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Ou seja, importante a gente entender, né, que a nossa alma, ela precisa ser
bem conduzida, bem cuidada. E a alma também, ela precisa do corpo, da matéria. Mas o quão nós estamos cuidando do corpo, dessa matéria que Deus nos deu, que é tão importante para a alma, para o espírito, né? Continuando aqui, tá? A leitura. Ele se desenficou moldado por nossos pensamentos, obras e crenças mais íntimas, extensão da própria alma. Ele é a parte materializada de nós mesmos e que nos serve de conexão com a vida terrena. Falando do corpo, né? Do nosso corpo. Há quem o despreze, dizendo que todas as tentações e desastres morais provêm de suas estruturas intrínsecas e o culpe pelas quedas de ordem sexual e pelos transtornos afetivos, esquecendo-se que ele apenas expressa a nossa vida mental. Ou seja, às vezes as pessoas colocam a culpa na matéria, no corpo, a necessidade do corpo, aqui fala do desequilíbrio sexual, né? Mas isso, na verdade, são transtornos energéticos, mentais, emocionais, que estão lá no espírito. Foi considerado particularmente na Idade Média como o próprio instrumento do demônio que impunha a alma nele encarcerada o cometimento dos maiores desatinos e desastres morais. Imagina só, culpar o corpo pelas fraquezas. Estranho, né? Estranho no sentido de como que o ser humano mexe com as coisas, no sentido de se prejudicar e terceiriza as culpas, né? Cuidando do corpo é importante, é o que vai falar agora. Se cuidado e bem tratado, era isso atribuído aos vaidosos e concupiscentes. Se macerado e flagelado, era motivo de regozijo dos tementes a Deus e cultivadores da candidatura ao reino dos céus. Essas crenças neuróticas do passado afiançavam que quanto maiores as cinzas que o cobrissem, e quanto mais agudas as dores que o afligissem, mais alto o espírito se sublimaria, alcançando assim os píncaros da evolução. Ou seja, o flagelo, as torturas, quanto mais dor, mais o espírito, quanto mais dor na matéria, mais o espírito ele evoluir por meio de torturas, lá naquela época da Idade Média, né? Porém, não é propriamente ações mesmos, almas em processo de aprendizagem e educação. Nossos pensamentos determinam a nossa vida e, consequentemente, são eles que modelam o nosso corpo. São os pensamentos, então, que modelam o nosso corpo também. Portanto, somos nós, fisicamente, o produto do nosso eu espiritual. A crença em anjos rebeldes, destinados eternamente a induzir as almas a pecar, tira-nos as responsabilidades pelas próprias ações e ficamos temporariamente na ilusão de que os outros é que comandam nossos feitos, atuações e inclinações, e não nós mesmos, os verdadeiros dirigentes do nosso destino. Então, muitas das vezes, o ser humano, ele, até nos atos indevidos, ele culpa outras questões, né? Culpa os outros, essa ilusão, né?
corpo e alma, unidos a serviço da evolução, eis o que determina a natureza. Fantástico isso, né? Olha, corpo e alma unidos a serviço da evolução, eis o que determina a natureza. Nosso físico não é apenas um veículo usável, mas também a parte mais densa da alma. Não o separemos, pois, de nós mesmos, ele, porque, apesar de sua matéria ficar na Terra, no processo da morte física, é nele que avaliamos as sensações do abraço de uma mãe, do ósculo afetivo e das mãos carinhosas dos amigos. Através dele, é que podemos identificar angústias e aflições, que são bússolas a nos indicar que, ou quando, devemos mudar nossa maneira de agir e pensar, para que possamos percorrer caminhos mais adequados do que os que vivemos no momento. É através do nosso corpo que nós vamos ter os sentimentos, as sensações, as emoções, para que a gente possa saber agir e pensar de forma correta. Por isso que fala que o corpo é como uma bússola para o espírito. Finalizando, a lei divina não nos pede sofrimento para que cresçamos e evoluamos. Pede-nos somente que amemos cada vez mais. Cuidemos. Fantástico. Do livro Renovando Atitudes, o capítulo com o título Extensão da Alma. O nosso corpo. Extensão da alma, o nosso corpo. Interessante, né? Em momento que a humanidade está passando por situações delicadas com relação à saúde, às energias, ao emocional, ao mental. Hoje foi dia de atendimento fraterno aqui na casa, graças a Deus. E muitos dos irmãos têm vindo conversar, desabafar, pedir um auxílio com relação a essas questões que nós estamos vivenciando. Muitos com problemas energéticos, emocionais, sentimentais, enfim. E também alguns com problemas de ordem física no corpo, tanto de saúde e automutilação. Nas escrituras sagradas, existe aquela frase, inclusive em algumas profecias, Apocalipse, mais propriamente dizendo, sobre a desolação do lugar santo. Acabamos de ver na leitura que o corpo é a extensão do espírito. Essencial, né? A desolação do lugar santo. O lugar santo é a morada do espírito. É onde a alma tem a oportunidade de viver, de reencarnar. O lugar santo é o nosso corpo, é a matéria. Essa veste, essa roupagem, esse aparelho, esse carro que faz com que o espírito ele cumpra a sua missão. Dentro da família, a sua missão particular, individual, e também a sua missão coletiva, que é a nossa missão perante a sociedade. Sim, sabe quando a gente pisou na bola lá atrás, com várias pessoas, que a gente acha que, às vezes, o que nós pisamos na bola
foi só com a nossa família, com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe. A gente não errou com mais ninguém. Aliás, será que nós cuidamos bem do nosso corpo lá naquela época? Ou naquelas épocas, melhor dizendo, várias passagens, né? Várias vivências. O que nós temos hoje para ser melhorado, para ser corrigido, curado no nosso corpo físico, no nosso corpo energético, emocional, que vem como colheita? O efeito da causa. Nós que trabalhamos com as terapias, nós temos o tempo todo essa visão, esse olhar. Tem coisas que nós plantamos nessa vida, estamos colhendo aqui já também. Tem coisas que nós prejudicamos nesta vida e tem coisas que vêm lá de trás. Não importa. O importante é a evolução do ser. E para que o ser evolua, é necessário que as atitudes se renovam. Não adianta eu ficar num círculo, num lapso, de ficar com as mesmas atitudes sempre. Eu estou sendo mais do mesmo. Estou enxugando gelo. Daí a necessidade de fazermos a reforma íntima. A reforma ela é íntima. Ela não tem que ser divulgada para ninguém, ela não deve ser cobrada, não exigir que ninguém te exija reconhecimentos. O reconhecimento ele é íntimo. E quando eu faço a minha reforma íntima, estou praticando a minha reforma íntima em qualquer situação, na verdade, eu estou fazendo para mim. Eu estou contribuindo para mim, como ser humano, como um cidadão da sociedade, como um pai de família. Estou fazendo para o meu bem moral, para o meu conhecimento moral, para a minha evolução moral, para a evolução do meu espírito. Quantas pessoas, muitas das vezes, têm uma vasta oportunidade de ler e ler em vários livros, muito conhecimento, muita leitura, mas na hora da prática não consegue mudar alguma coisa. Já está faltando ainda algum ponto-chave na reforma íntima. O problema não é o ler. Ler é importante. Conhecimento não ocupa espaço, meus irmãos. Por isso que a casa sempre incentiva o estudo. Até para que quando a gente chegar lá no plano espiritual, a gente tenha condição de ter um pouquinho a mais de bagagem. Se estou aqui hoje e tenho a oportunidade de estudar, o que eu vou esperar a próxima reencarnação para eu receber algumas informações e eu ter que começar a estudar ou ler aquilo que eu já poderia estar lendo, estudando hoje, evoluindo o meu ser hoje. O mesmo acontece com a reforma íntima, que eu faço agora. O que fica por fazer, fica registrado, não caduca, vai ter que ser feito em algum momento. Principalmente quando entra no âmbito, então, de perdão, reconciliação, que está tudo ligado à reforma íntima. O nome do livro, Renovando Atitudes. A atitude do coração aberto, a atitude da simplicidade, da humildade, do perdão. Todas as vezes a gente lembra do perdão, da humildade, só lá na época do lava-pés, lá na Semana Santa, lá no ritual do lava-pés. Ali os corações ficam tocados. E o resto do ano? Será que a gente não deve continuar lavando os nossos pés e dos nossos irmãos numa sequência? Né? Então, renovar atitudes vem desde o que eu comecei falando aqui no início. Sentimentos, saúde, cuidar do corpo, mas também cuidar da alma. E cuidar da alma requer
muita disciplina, conhecimento, porque a alma, ela não é um objeto qualquer. A essência divina que Deus nos deu para estarmos aqui existentes é a alma, é o espírito. As energias não mentem. Se você sabe trabalhar com as energias, você sabe, você sente. Então, que nós possamos dobrar mais os nossos joelhos, sermos mais humildes com todos, começando por nós mesmos. Vou falar uma coisa para vocês. Tem vindo muito na minha cabeça aquela frase bíblica do Cristo. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás diante dele. É assim que está lá na Bíblia? No Evangelho segundo o Espiritismo explica bastante isso também, né? Que cada um possa refletir, entender, conforme suas percepções, em cima disso tudo que a gente está conversando nessa noite. E falando de como que as coisas encaixam, né? De saúde, de corpo físico, de alma e etc. Em um outro livro aqui com mensagens do irmão Bezerra de Menezes, o livro se chama Coragem da Fé. Excelente também, do nosso irmão Carlos Barcelli, esteve muito presente junto do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, lá em Minas Gerais, um grande atuante da doutrina. E no capítulo 38, aqui ele fala sobre doença e cura. Vou falar uma coisa para vocês, antes de eu ler aqui. Nós falamos ali do livro Renovando Atitudes, da importância do corpo, da sua saúde para o espírito, e da importância das energias também, das atitudes para o espírito e para a nossa evolução, né? Teve um intervalo hoje de manhã, no atendimento fraterno aqui na casa, em que eu fui pegar alguns materiais de estudo na internet. E apareceu para mim, em um local, vários livros ligados a terapias. Fitoterapia, erva, chás, tudo isso que a gente já mexe, mas apareceu várias coisas. Inclusive, eu vou postar alguns aí nos grupos depois, as versões PDF. Livros importantes sobre a medicina tradicional chinesa, sobre terapias, a terapia ayurvédica, muita coisa ligada à saúde, né? E aí comecei a falar agora de corpo, espírito, enfim, e continuando, acho que vai dar para vocês verem, porque o título ele é um pouco com a letra grande. Olha aqui, gente, que a gente vai ler agora. Capítulo 38, doença e cura. Foi aleatório, tá? Vamos lá. Doença e cura. Filhos, toda doença tem a sua origem nas imperfeições do espírito, que reflete sobre as células que lhe constituem o corpo material, os desajustes da sua consciência. A doença, quando se exterioriza, se revela e pede tratamento. Infelizmente, no entanto, o homem tem oferecido aos seus males físicos, que são, em essência, males espirituais, remédios que agem perifericamente, ou seja, que não atuam no âmago da questão. Os distúrbios psicológicos do ser, fruto do seu estado de desarmonia com a lei, provocando-lhe sensações de sofrimento orgânico, tornam evidentes as necessidades que se lhe radicam na alma, o que é subjetivo fazer-se concreto para que distorções.
embora realizasse e realize curas no corpo perecível, sujeito às incessantes transformações da matéria, Jesus se corporificou no mundo para empreender a cura das almas, que não se efetivará sem o curso dos enfermos que a desejem. Ou seja, aquilo que Jesus curou foi porque os enfermos também desejavam a cura, tiveram fé. Continuando. A falta de perdão, o ódio, a revolta, a descrença, o ressentimento e toda a variada gama de sentimentos corrompidos engendram causas profundas nas dores que a medicina estuda, cataloga, sem, no entanto, dar-lhes combate eficaz. O que eu falei aqui, né? Aquele trecho da Bíblia, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás diante dele, ou com o seu inimigo enquanto estás diante dele, né? Então, o perdão, bota aqui, ó, a falta de perdão, ódio, revolta, ressentimento, gera todos esses problemas que vão afetar o espírito. A medicina da matéria, ela detecta algo e cataloga, ou seja, ela coloca numa lista de vários itens: ansiedade, bipolaridade, depressão, tudo que a gente vê por aí. Mas não gera-se um processo de cura eficaz. Até porque nós sabemos que eles não querem isso, né? Continuando as palavras aqui do irmão Bezerra. Filhos, a harmonização do vosso mundo íntimo vitaliza as células em desgaste e suprime as consequências mais drásticas do karma, a se expressarem tantas vezes nas patologias que vos limitam a ação. Então, o que ele quer dizer? A harmonização do nosso mundo íntimo é a reforma íntima, que eu falei ali no Renovando Atitudes. É através da reforma íntima e com o autoconhecimento, né? Hoje aqui esse nosso estudo está muito voltado para isso. Esse autoconhecimento é você identificar o problema e buscar meios de como tratar isso lá na causa raiz. Não ficar só como um paliativo, né? Isso faz com que, se não é tratado, gera um desgaste muito grande, igual foi falado aqui, né? Pautai-vos por uma conduta cristã, e embora mais tarde não vos eviteis de facear a morte, convivereis com a dor sem as agravantes do desespero. Ou seja, ninguém que está encarnado vai evitar a morte. Ponto. Desencarne é um processo, né? Mas, após o desencarne, ele fala aqui, ó, convivereis com a dor sem as agravantes do desespero. O espírito não vai desesperar, porque quando ele estava lá na matéria encarnado, ele fez algo dentro do processo de evolução, de reforma íntima, enfim, que contribuiu ali para o espírito dele, né? A longevidade que o homem pretende no corpo material, olha isso, será uma conquista do espírito e não meramente da ciência, no campo das prevenções. Prevenir é melhor do que, não é assim que a gente ouve? Elevai o vosso padrão mental e educai os vossos sentimentos. Cuidar da cabeça. Atraindo para vós as forças positivas da criação, como quem sabe escolher para si o ar que respira. Olha que importante isso, hein? Vou repetir. Elevai o vosso padrão mental e educai os vossos sentimentos, atraindo para vós as forças positivas da criação, como quem sabe escolher para si o ar que respira. Então, a mesma importância que você vai escolher um ar, se você presta atenção na qualidade do ar, é importante também a gente prestar atenção nos nossos sentimentos, pensamentos. Por isso que ele fala ali padrão mental. E educai os vossos sentimentos. Como que eu vou educar meus sentimentos?
né? A gente vê as pessoas falando, ah, eu brigo mesmo, meu sangue é quente, eu não tenho sangue de barata. Ah, é que eu sou de Yansan, meu orixá é assim, eu sou agitado, agitada. Não vamos misturar uma coisa com a outra. Existem personalidades e personalidades. Existem as questões energéticas, mas a gente pode também, né, pautarmos para sermos pessoas com esses sentimentos, essas energias mais equilibradas, de uma forma que, se vir alguma coisa para nos desequilibrar, e é o que mais tem hoje em dia, né, pessoal? A gente consiga passar por isso sem gerar muito desgaste, muito estresse, enfim. Finalizando, não olvideis que, basicamente, toda cura depende da movimentação da vontade do próprio enfermo, sem cujo concurso determina, ele não ocorrerá. Ou seja, vou repetir, não olvideis que, basicamente, toda cura depende da movimentação da vontade do próprio enfermo. Ou seja, a cura, ela não depende só da vontade de quem está doente. A vontade de você se curar é importante, sim. É a força de vontade. É a garra quando você está enfermo com uma doença séria, num processo sério. Mas nem tudo isso vai te dar 100% da restituição da sua saúde, da cura, né? Sem cujo concurso determinante ele não ocorrerá. Ou seja, o enfermo ele tem que aceitar e tem que querer ficar firme. Ele tem que querer ficar curado, né? Isso é o mais importante. Tem que querer por si. A gente não ouve que, ó, quem quiser ver o livro de novo, esse aqui, ó, Coragem da Fé. Inclusive tem ele na nossa biblioteca aqui do TENS, para emprestar. Maravilhoso. São mensagens pequenas e muito edificantes, todas com mensagens do irmão Bezerra de Menezes. Coragem da Fé. Então, que nós tenhamos fé, força, coragem, para a gente seguir, né, com os percalços que nós vivemos no dia a dia. Nós, as pessoas das nossas famílias, que têm passado por tantos problemas, né, gente? Problemas de ordem de saúde, problemas de desarmonia, problemas nos relacionamentos, problemas no campo do lado da prosperidade, seja financeira, conjugal, nos projetos, as decepções que têm aparecido, que agora começa muitas decepções a acontecerem. Vocês se lembram quando a gente ouviu que pessoas que estão casadas há mais de 30, 40 anos iriam começar, infelizmente, a romper os relacionamentos, os casamentos, né? Muita coisa agora mudando desse meio de ano para frente. Então é necessário que a gente esteja firme, conscientes desse processo de transformação que o planeta está passando e que essas transformações vão fazer com que muita coisa aconteça e nem tudo vai ser agradável, porque as máscaras caindo, as mentiras né, que nós achávamos que era verdade, a gente vai ver realmente a verdade agora, quando as máscaras caírem, e eu falo isso no geral, tanto no ambiente familiar, nas amizades, na sociedade, nas religiões, geopolítica e etc. Então é importante, é imprescindível nós continuarmos nos esforçando, nos lapidando com esse conhecimento, essa abertura espiritual que nós temos através da literatura espírita, espiritualista, através dos estudos, através das mensagens da espiritualidade, para que a gente siga se lapidando nessa nossa jornada. Mesmo com todos os entraves, problemas e dores, né? Isso é muito importante. Por fim,
Continuem se cuidando, estudando. Continuemos, né, estudando. Serve para mim também, nos cuidando. Cuidemos da nossa saúde física, energética. Inclusive, nesse sábado agora, estaremos com os terapeutas, com as vibrações do irmão Bezerra de Menezes, aqui em São José, das 9 às 2 da tarde. Todos estão convidados, com as terapias holísticas, para ajudar tantos quantos. Os que desejarem, alguns produtos estão em promoção, inclusive as preciosas, vai estar disponível com a lojinha aberta. Aproveita a oportunidade. O mês está acabando. O novo mês se aproxima com muitas mudanças. Muitas pessoas têm tido vários sonhos e intuitivamente eu tenho visto muita coisa e ouvido sobre Yansan. Yansan, somos avisados, né, dos fortes ventos, das águas. Então, que possamos nos preservar mais, nos resguardarmos, prestar atenção no clima, gente. Se preserva, se guarde, se resguarde. Manter a nossa saúde em dia, com essa variação climática maluca que está acontecendo, haja imunidade. Esses vírus que estão aí, não tem o que falar, gente, está tudo aí. Então a gente tem que se cuidar verdadeiramente. Importante, a gente sempre comenta, né, das vibrações nos lares. Lembra quando foi falado uns tempo atrás, nas lives, pelo nosso dirigente geral, das sinergias nos lares? Sinergia ou incenso, todo o processo de proteção, a mirra ou água fluidificada nas portas e janelas. Não baixem a guarda, cuidem. Não deixem para colocar a tranca, para fechar a porta, com o ladrão lá dentro, depois que ele entrar. Uma das coisas mais certas que eu já vi e já ouvi no nosso meio é que realmente, quando a gente acha que está tudo bem, tudo certo, a gente vai e baixa a guarda. A gente se distrai muito fácil. E é nessa hora que os grandes ataques, que as grandes infiltrações ocorrem. O mal não está para brincadeira, meus irmãos. O mal, ele não dorme, ele não tira férias, ele não cansa, ainda mais nessa altura do campeonato. Então nós, com toda a proteção de Arcanjo Miguel, Anjo Ismael, São Bento, São Jorge, a todos os protetores, né? A todos esses irmãos aos arcanjos e anjos, e principalmente a Jesus e Maria Santíssima. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que como está lá na oração sacerdotal, quando Jesus disse, Pai, peço que proteja-os, peço que não os tire do mundo, porque quando eu estive junto deles, eu os protegi e abençoei-vos. Ou seja, ali Jesus já sabia que nós teríamos que passar por isso tudo que a gente está enfrentando. E mesmo sabendo que ele não era possível, nem ele, nem o Pai ia tirar nós daqui, e sabendo que nós teríamos que estar aqui para resolvermos, passarmos pelo processo de evolução. Jesus pede ali, né, na oração sacerdotal, que o Pai interceda por nós, que nos proteja. Que valorizemos mais nossos anjos da guarda, esses irmãos que estão sempre conosco a todo momento. Às vezes as pessoas se prendem tanto a nomes dentro da camada espiritual
e acabam esquecendo do seu anjo da guarda. Será que ele é menor? Será que ele é menos do que outro irmão espiritual? Será que entre eles tem isso? Ou eles estão ali trabalhando por o mesmo objetivo? Anjos essa espiritualidade amiga de luz que está conosco. Converse mais com seu anjo da guarda. Peça, agradeça. Está conosco 24 horas por dia, onde estivermos. Todos nós. Isso é um grande fato de amor, da caridade, da fraternidade, da piedade de Deus, do Cristo Jesus, de Maria Santíssima, para com nós todos. Sempre a prece que você desejar e peça ao São Anjo da Guarda. Se quiser, você pode acender a vela para o São Anjo da Guarda. Junto, aproveite e faça preces pelo nosso amado Brasil. Precisa de muita prece. Que nossas águas sejam fluidificadas nesse momento. Se você não tem nada de água perto de ti, mentalize o filtro, a sua garrafa, sua bombona. E pedimos e rogamos à Mãe Santíssima que permita que a espiritualidade amiga, os irmãos, caem em nossas águas os fluidos que nós necessitamos. Todos nós. E que essas águas venham nos curar como bálsamos, limpando e regenerando nossas células, recuperando nossa saúde física, nossas questões emocionais, a ansiedade que está em alta, a angústia é uma outra energia que está em alta, infelizmente. E essas águas possam servir de cura para todos esses que estão abrindo seus corações e recebendo. Nós confiamos em Ti, Mãe Santíssima. Nós confiamos em Ti, Nossa Senhora, por essa oportunidade que estás nos concedendo nessa noite. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa morte, e por toda a eternidade, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, e não a nossa. Assim na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Ó Santa Sara Cali, tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofrestes todas as formas de humilhações e preconceitos, tu que fostes amedrontada e jogada ao mar, para que morresses de sede e de fome, junto com vários outros irmãos. Tu sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permita que nossos inimigos nos ataquem, nos zombem e nos maltratem. Que tu sejas a nossa advogada diante de Deus. Que tu nos conceda sorte, saúde, harmonia
e que abençoe as nossas vidas hoje e sempre. Amém. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima noite. Até quinta-feira, com o Evangelho no Lar, com as graças de Deus, com as irmãs do grupo de evangelhos. As irmãs evangelistas da Casa de Maria Santíssima. Nobre missão que essas irmãs têm nas noites de todas as quintas-feiras, o dia que a casa trabalha a cura, né? Dia de cura, falange dos médicos. E as irmãs trazendo esse bálsamo através do Evangelho no lar. Que Deus abençoe a todos. Seguimos unidos. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado. Boa noite. Tomem as vossas águas. Até breve.